o Brasil é muito grande e muito diferente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pensa numa escola, mesmo pública, mas um bairro bom, né? Uma escola com uma infraestrutura razoável, etc., num bairro de classe média, né? Que os alunos já têm contato com a internet no celular, já tem computador em casa e tal. Você pensa, pô, pode ser uma evolução boa, né? Mas a gente vive no mesmo Brasil em que a gente tem escolas em comunidade que as crianças não tinham como ter aula na pandemia, né? Uhum. Por falta de conectividade, por falta de equipamento, etc. E que ainda tem uma barreira de inclusão digital, sabe? Tem crianças aí no ensino médio que têm dificuldade de ter acesso à internet, de poder ter um perfil na rede social, etc. Como é que você leva a programação para uma realidade dessa, né? Para uma escola dessa, Sim. que não tem condições de fazer um processo de inclusão digital ainda adequado, né? E a lei é a mesma, né? Em tese, a grade de ensino dessa escola de um bairro, da escola particular de um bairro rico, da escola pública de um bairro de classe média e da escola pobre de uma comunidade, em tese, a grade é a mesma, né? Como é que equaliza essa porra? É o se vira nos 30, né? Se vira, faz o que tem, né? Eu, como professor, sou super a favor de colocar isso no ensino médio. Até antes, eu acho que vale a pena. Eu acho que tem muito a ganhar. Agora, o problema é 1 ano para você mexer com infraestrutura, abrir licitação para comprar material, e licitação no nosso país demora muito mais que 1 ano, né? E formar professor, criar o plano para formar o professor. A gente trabalha muito com planejamento, né? Então, criar plano para que outra pessoa possa executar. Quem vai fazer isso ainda? Tá correndo no ano. Então, vai sobrar lá 1 mês no final do ano para o cara aprender o básico de programação para começar a ensinar. É complexo. É complexo, complexo. E eu fico imaginando também a continuidade disso, né? Porque se a gente está falando do ensino médio como um todo, você vai ensinar o cara aí fiel se durante 3 anos? Não, e a BNCC ela fala do ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. Então isso começa lá no infantil. Para chegar no ensino médio, o cara tá fazendo o microserviço em Java já, então. Né? Exato. Não precisa nem ir para a faculdade Não depois precisa de pra computação. faculdade, 5 anos, meu. Exato. E aí você tem outras questões, né? Pessoal que estuda aí psicologia, né? Pedagogia, que fala assim, olha, dar celular para criança na sala de aula não é saudável. Então Tempo você de tem tela, né? então, tempo de tela. Então você tem que levar isso em consideração, você tem que analisar esses fatos. Como que isso está sendo considerado? Né? 1 ano parece muito tempo, né? E assim, vamos ser realistas, dá para executar alguma coisa em 1 ano sem computador? Dá. A gente pode trabalhar pensamento computacional, fazer atividades desplugadas, que são bastante ricas, né? Então são atividades que você vai ajudar a criança ou adolescente a desenvolver o pensamento computacional e você não está usando nada de tecnologia. Sim, Beleza. dá para ensinar um if ou else na lousa. Só que você vai ficar do ensino infantil ao ensino médio desta forma, né? O que você falou, você vai ter uma escola nessa situação e você vai ter uma outra escola numa situação totalmente diferente. Uma escola está lá com computador, os alunos aprendem de tudo no máximo, assim, de tecnologia e tal. E na outra escola o pessoal ali fazendo só atividade desplugada porque não consegue ter um computador para compartilhar, às vezes. Além de preparar todo o cronograma, né, do que vai ser feito com a criança, com o adolescente, né, para que faça sentido também a evolução, e não aquela evolução absurda, mas uma evolução constante, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Como que eu vou equalizar isso, né? Como que eu vou dizer, a escola que não tem um laboratório, como que ela vai fazer isso? É possível? Mas a gente sabe disso porque a gente já trabalha com isso há mais tempo. Para a pessoa que vai chegar lá agora. E aí, quem vai montar esse plano? Quem vai sentar com as escolas e vai falar, olha, vai começar aqui com só a estrutura condicional, vai chegar no conceito de função, acabou. Depois orientação a objeto, depois lógica, para outros paradigmas. Como é que você faz isso? Né? Então, com treinamento é possível. Eu acredito que é possível. O problema é a burocracia que a gente tem atrás. Como é que faz isso de forma igualitária, né? Tem uma capacitação, no mínimo, dentro de um range razoável, né?
Eu acredito que a gente tem que começar, independente de não estar igual, porque senão a gente não começa. Tem que ter um Assim, projeto aquela piloto, escola né? ali não tem condições de fazer, então essa aqui tem condições não vai fazer. Não, acho que a gente precisa executar, precisa ter um projeto piloto, a gente precisa entender o que funciona. Pô, a gente é de computação, né? Você vai lá, testa o caso aqui, funciona o rollout, né? Ou, funcionou aqui, tá, beleza, mas numa condição dá para cortar isso, dá para cortar aquilo e tal. Então, em escolas dessa situação, a gente roda isso, Então, assim, a gente faz experimentos, Mas né? isso precisa de uma atenção, de uma gestão muito grande. Se você vai trabalhar com Com certeza. com cenários diferentes, para realidades diferentes, cara, isso dá um trabalho de E gestão absurdo. uma equipe multidisciplinar também. Não é só a gente da computação que tem que atuar ali, Exato. não. Porque tem que entender o plano de ensino das outras disciplinas para ver onde encaixa. Não estou Exato. ensinando computação aqui, mas olha, ele encaixa com esse conteúdo da matemática, ele encaixa com esse conteúdo da ciência, para conseguir fazer valer a pena. Porque senão vai ser uma disciplina isolada e não é isso que a gente quer. A gente quer que eles percebam a validade da computação nas outras disciplinas, né? Sim. E tem o linguajar, né? Qual tipo de linguagem que eu vou usar no ensino infantil? Eu não tenho noção, entendeu? Eu vou chegar lá para criança. Eu gosto de brincar com criança e tudo mais, né? Mas eu gosto de brincar com criança, né? Então, chegar numa sala de aula é outra história, entendeu? Barreira de idioma, a maior parte da computação é em inglês. Verdade. Então, trazer isso para a criança onde ela ainda aprendeu a falar good morning, the Isso. books on the table, sabe fazer isso. Como é que você ensina?